Como parte do sistema opressivo da União Soviética, centenas de milhares de homens, mulheres e até crianças foram mantidos nos infames campos de trabalho forçado, conhecidos como gulags. Acredita-se que cerca de 1,7 milhões de pessoas morreram sob o sistema Gulag, trabalhadas até a morte, sucumbindo aos elementos mais duros, ou submetidas a espancamentos brutais nas mãos de guardas ou companheiros de prisão. Neste vídeo, exploraremos as razões por trás da formação desses campos, o dia a dia dos prisioneiros e o fardo imposto à população soviética. O termo Gulag é um acrônimo derivado do nome do órgão administrativo que administrava os campos de prisão soviéticos a partir de 1934, o Glavnoy Opravny Lagery. Mas o termo Gulag logo passou a descrever o próprio sistema em si, e desde então é usado para se referir ao pior dos presídios. Campos de trabalho forçado não eram novidade para o mundo, nem para a Rússia. Durante o czarismo, havia campos de trabalho para exilados da sociedade. Muitos foram exilados para as regiões mais remotas da Sibéria, incluindo futuros líderes da União Soviética, como Lenin, Stalin e Trotsky. O extremo oriente russo é uma vasta extensão pouco povoada, com falta de infraestrutura e uma região muito nevada. Talvez fosse o lugar perfeito para se livrar dos indesejados da sociedade russa, o que levou a região a ganhar a reputação de um lugar de punição. A origem dos gulags soviéticos remonta à Guerra Civil Russa. Os bolcheviques administravam prisões políticas onde eram enviados aqueles considerados perigosos para o novo regime. Havia pouca diferença na maneira como o criminoso comum e o criminoso político seriam tratados ou distinguidos, exceto pela probabilidade de sua reforma para aceitar o novo regime. O trabalho forçado para prisioneiros, inicialmente visto como um método de reeducação, logo se tornou vital para a economia. O sistema prisional foi intensificado após Stalin ascender ao poder em 1924. As principais mudanças no sistema prisional coincidiram com os planos de Stalin para remodelar a economia soviética. Como parte da coletivização da agricultura, um processo em que a terra era confiscada dos designados como kulaks. Os kulaks eram camponeses que possuíam terras e eram relativamente bem-sucedidos, porém vistos como capitalistas e traidores. Cerca de 1.800.000 dessas pessoas foram exiladas, com algumas acabando no sistema proto-gulag, como parte da primeira onda de prisioneiros. As consequências foram desastrosas, resultando em uma fome que matou milhões. Para aqueles que desejam ver mais, nós cobrimos a fome conhecida como Holodomor em nosso primeiro vídeo no canal. Além da apreensão de terras agrícolas, Stalin buscou desenvolver rapidamente a indústria pesada da União Soviética, utilizando os prisioneiros do Gulag como mão de obra significativa para a infraestrutura, mineração e construção. Em 1930, o sistema Gulag foi oficialmente estabelecido, tornando-se uma das principais ferramentas de opressão stalinista. O tipo de pessoa que acabaria no Gulag era variado, devido aos amplos poderes concedidos à polícia soviética para deter pessoas. Isso facilitava atingir as metas de prisões. Os kulaks foram os primeiros prisioneiros em massa, seguidos pelos presos políticos durante as purgas de Stalin nos anos 30. Isso incluiria membros do partido ou oficiais que haviam caído em desgraça com o regime, aqueles que deveriam ser removidos e sua existência esquecida. Mas a grande maioria dos prisioneiros eram pessoas presas pelas transgressões mais triviais. A maioria foi condenada por crimes que tipificavam a opressão do governo de Stalin. Pelo crime de roubar comida, de fazendas coletivizadas para sua família faminta, seriam de 8 a 10 anos de trabalho pesado no Gulag. Ousar falar contra os oficiais do partido resultaria em tempo no Gulag. Mas talvez a condenação mais ridícula seja a de Ivan Burilov e seu crime de estragar seu boletim de voto. Em um caso bizarro de democracia performática, as eleições na União Soviética geralmente tinham apenas um candidato do Partido Comunista como opção única para o cargo.
Esperava-se que ainda se votasse por medo de punição ou por não se mostrar leal. Mas em 1949, Borolov organizou um protesto individual ao estragar seu cédula de votação e escrever a única palavra comédia em seu voto. Ele foi condenado a 8 anos de trabalho pesado nos gulags. Esse crime, menor e insignificante, era algo que poderia ser interpretado de forma abrangente e usado para incutir medo na população e fornecer um fluxo constante de trabalhadores para os gulags. Em muitos casos, a família do condenado também seria detida pelos crimes de associação com tal pessoa. As prisões aconteciam a qualquer hora, com famílias sendo arrancadas da cama à noite ou capturadas nas ruas pela Comissariado do Povo para Assuntos Internos, a polícia secreta que controlava os gulags. Além deste tipo de criminalidade, criminosos mais amplamente reconhecidos acabaram nos gulags. Ladrões de carreira, assassinos, fraudadores, todos acabariam nos gulags em vez de em prisões convencionais. Como os gulags tendiam a ficar longe das grandes populações nas regiões frias e distantes do extremo oriente russo, até mesmo o transporte para eles era mortal. As pessoas eram frequentemente amontoadas em trens de gado, com pouca comida ou água. Para aqueles que pereceram no caminho, os corpos seriam jogados dos trens em movimento para espalhar o caminho até os gulags. Balsas apertadas, expostas ao tempo, levariam os prisioneiros para as últimas etapas pelos campos. Ao chegar ao gulag, pouco seria fornecido aos prisioneiros para melhor aclimatá-los ao seu novo lar. Alguns receberiam jaquetas acolchoadas, mas isso seria o máximo da roupa de proteção. O trabalho do prisioneiro variava conforme o local para onde eram enviados, mas todos envolviam longas jornadas com poucos equipamentos adequados. Apenas ferramentas manuais básicas eram fornecidas para cavar o solo congelado, para mineração ou construção de ferrovias. A quantidade de comida fornecida aos detentos dependia do trabalho concluído por eles. Apesar da escassez de alimentos durante a paz, as rações foram ainda mais reduzidas durante a Segunda Guerra Mundial. Os detidos perto de florestas ou lagos tentavam vasculhar qualquer alimento para complementar sua dieta, incluindo alguns que consumiam desesperadamente os ratos que infestavam os campos. Enquanto isso, os prisioneiros teriam no máximo 5 horas de descanso diário, dormindo em alojamentos precários que mal os protegiam do clima. Nos gulags, os criminosos de carreira geralmente eram os que mais prosperavam entre os prisioneiros. Os bletny, referindo-se às tatuagens que diferenciavam prisioneiros políticos dos criminosos de carreira, frequentemente usavam sua influência para obter tratamento mais brando e, posteriormente, tarefas de trabalho. Um dos principais motivos para o status elevado de alguns criminosos de carreira é que eles eram mais confiáveis do que os presos políticos, frequentemente vistos pelos guardas como traidores da União Soviética. Acreditava-se que os criminosos poderiam ser reformados através de trabalho árduo e o engajamento esperado deles. Os prisioneiros criminosos de classe superior recebiam benefícios como isenção de trabalho, permissão para receber visitas e comprar itens da comissaria dos guardas. Alguns até tinham empregos que lhes permitiam controlar os poucos recursos dos campos, como cozinheiros ou assistentes médicos. Isso permitiu que eles construíssem uma rede de prisioneiros leais, aumentando seu poder e influência sobre os demais. Apesar da apropriação de itens de outro prisioneiro ser mal vista, era uma luta constante para proteger os recursos. Assassinatos por itens tão triviais quanto um pullover de lã eram comuns. A sexo anal era normalizada dentro dos gulags, tanto entre os prisioneiros quanto pelos guardas. Mulheres e homens eram vítimas de graves assaltos por prisioneiros que prosperaram nos gulags, seja através da exploração, oferecendo alimentos ou roupas acumulados, ou através da violência. Tais assaltos eram comuns. Alguns projetos de trabalho realizados pelos trabalhadores do gulag eram realmente terríveis de aguentar. Talvez um dos mais impressionantes e mais perturbadores foi a construção do canal do Mar Branco ao Báltico, estendendo-se por mais de 140 milhas desde o Mar Branco, no extremo norte da Rússia,
até o Golfo da Finlândia, na borda oriental do Mar Báltico. A construção iniciou em 1931 e concluiu em 1933. Construir um canal assim foi um sonho distante para muitos governantes russos, mas o custo e a viabilidade impediram que fosse tentado. Stalin procurou provar o poder tecnológico e de mão de obra da União Soviética através da conclusão desta tarefa. Deve ser concluído sem ajuda ou materiais externos. Cerca de 170 mil prisioneiros foram convocados para construir o canal, com engenheiros e arquitetos detidos para supervisionar e planejar as obras. O trabalho foi feito à mão, sem o uso de maquinário. A comida para os prisioneiros era distribuída com base no cumprimento da cota de trabalho diária, sendo a ração completa 3 onças de carne e 2 libras de pão. Os doentes receberiam apenas metade, mas para aqueles que não atingiam o padrão esperado, seria dado menos da metade. Esse processo condenava os que não conseguiam acompanhar a fome e ao trabalho até a morte. Acredita-se que 25 mil pessoas morreram durante a construção do canal. Apesar de muitas proclamações de sua genialidade, após a conclusão, o canal não estava apto para o propósito. Era muito estreito e raso, o que significa que muitos navios marítimos não seriam capazes de navegar pelo canal. A libertação dos gulags seria possível, mas não seria um processo totalmente tranquilo. Durante a guerra, alguns prisioneiros seriam libertados dos gulags para que pudessem ser recrutados para o Exército Vermelho, trocando um horror por outro. Mas para muitos, a libertação oferecia pouco alívio. Aqueles que passaram tempo nos gulags eram frequentemente ostracizados da sociedade. Eles seriam negados acesso a certos empregos e teriam que declarar o fato de que passaram tempo nos gulags. Muitos foram marcados como traidores, e o medo de se associar a eles era um risco que muitos não queriam correr. Após a morte de Stalin, o sistema de Gulag começou a ser desmantelado. O novo líder, Khrushchev, denunciaria muitas das políticas de Stalin e iniciaria o processo de desestalinização, no que foi chamado de desgelo de Khrushchev. Em janeiro de 1960, o sistema de Gulag foi oficialmente abolido. A notícia dessas experiências com prisioneiros logo se espalhou pelo mundo. Em particular, prisioneiros de guerra poloneses e alemães que foram mantidos por mais de uma década retornaram para casa com histórias de suas experiências. Houve uma série de livros escritos por aqueles que vivenciaram os horrores do Gulag, incluindo Qual é o Valor de um Ser Humano? E o Arquipélago Gulag. Embora a cifra exata não seja conhecida, acredita-se que entre 10 e 50 milhões de pessoas passaram tempo nos gulags durante sua opressão. Quanto àqueles que morreram, novamente, não se sabe, mas acredita-se que entre 1,2 a 1,7 milhão de pessoas possam ter morrido durante seu tempo nos gulags. Os gulags representam alguns dos piores tratamentos imagináveis em um lugar desprovido de humanidade e esperança. Eles foram projetados para quebrar uma pessoa e extrair o máximo de valor a qualquer custo. Acabar no Gulag não era uma sentença de morte, embora fosse uma experiência além da compreensão. Obrigado.